Gente, boa noite. Hoje é o Boa nosso terceiro encontro, né? Isso. Terceiro encontro para poder a gente falar sobre o capítulo 9, os capítulos finais, a mensagem final do livro O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Estamos terminando hoje e antes da gente fazer essa finalização, a gente vai fazer um passeio rápido pelos capítulos antes de chegar às considerações finais, tá? Vou pedir para o Rangel começar, aí a gente mantém o microfone no mudo para poder ajudar. Partiu. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rangel e esse resuminho ele vai ser bem breve, mas rico em conteúdo para a galera que vai assistir depois aí. No primeiro capítulo, Paulo Vieira começa, o título é Como Tudo Começou, e ele começa a falar um pouquinho de como era a vida dele naquele momento e o que de fato aconteceu para que a vida dele mudasse, como se tivesse tido um estalo. E ele fala que, como ele estava com a vida toda enrolada, ele, certo dia, levantou 7 da manhã, como se não tivesse nada errado, estivesse tudo normal, tomou seu café, colocou uma boa roupa e saiu. E nisso ele foi para uma livraria, começou a folhear alguns livros, e ele acabou encontrando um livro que chama Sem Medo de Vencer, do Roberto. É um livro, ele até explica que é um livro de capa vermelha que chamou a atenção dele. Depois que eu li pela terceira vez esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade, eu fixei nesse ponto e acabei lendo também esse livro, Sem Medo de Vencer, que foi o livro que Paulo Vieira leu. E aqui no capítulo 1 ele comenta que foi a partir desse livro que ele começou a criar a própria autorresponsabilidade. No livro ele cita, ele encontra, ele diz assim, bem ali no comecinho, ele se arruma, toma café e sai de casa para como se fosse um dia normal. Ele até cita que o dia está muito bonito e esse é a parte principal desse capítulo para mim, porque ele está muito descompromissado com a vida, sabe? Ele, mesmo todo enrolado, cheio de problema, ele age como se nada tivesse acontecendo. Totalmente um Paulo Vieira sem autorresponsabilidade. Aí no capítulo 2, o título identificando o seu estado atual. Nesse capítulo ele começa a entender que para você ir para algum lugar, primeiro você tem que saber onde você está. E de fato isso é muito importante porque ele até explica. Ele fala que se você quiser ir para a China, você tem que saber aonde você está. Porque se você estiver em São Paulo, o caminho que você vai fazer para chegar até a China é um, e se você estiver em Porto Alegre, o caminho que você vai fazer para chegar até a China é outro. Então, nesse primeiro passo, esses 2 primeiros capítulos do livro, ele mostra que não basta de fato você só saber para onde quer ir. Como muitas pessoas têm planos, metas, chega ali a virada do ano, a pessoa já começa a fazer seus projetos, mas mais importante do que fazer de fato esses projetos para saber para onde você quer ir, é importante também saber aonde você está. E o legal do livro é que o Paulo Vieira, ele cria alguns exercícios para que você consiga identificar aonde de fato você está. Tem uma parte do texto que ele fala assim, ó, mas elas esquecem de 2 coisas muito importantes. A primeira é a trajetória e o caminho a ser seguido, que precisa ser tão prazeroso quanto a chegada. Ou estaremos sempre adiando a nossa felicidade para quando alcançarmos o próximo objetivo. Sabe aquelas pessoas que elas não conseguem se alegrar com uma vitória, ela está sempre pensando na próxima e ela não festeja aquele momento? É exatamente sobre isso que o Paulo Vieira fala aqui. E nesse capítulo mesmo ele introduz 3 exercícios que é para você, de fato, saber aonde você está nesse momento da vida. No capítulo 3, o caminho universal do progresso humano,
Paulo Vieira ele começa a destrinchar um pouquinho do que é o ser humano, a essência dele, e tem algumas etapas aonde ele fala. Tem a primeira etapa, é a etapa da consciência, a segunda etapa é a da autorresponsabilidade, a terceira etapa é a visão positiva do futuro, e a quarta etapa é as ferramentas poderosas do progresso. Eu separei aqui um resuminho de cada etapa, e na primeira etapa aqui, ele cita saber a diferença de ter consciência ou não, porque às vezes a pessoa ela sabe onde ela está, mas ela não tem consciência de fato o que está acontecendo com ela. E o Paulo Vieira, nesse capítulo, ele dá um exemplo de um pai, quando vai educar um filho, se ele não tiver a autorresponsabilidade, a consciência de como ele está fazendo essa autoeducação, ele acaba ferindo o filho pensando que está fazendo bem. Mas por não ter a consciência de fato do que ele está fazendo, ele acaba prejudicando o filho. Tem um trecho aqui que ele fala, um exemplo de falta de consciência um pai sem empatia baterá no seu filho, gritará com ele, irá humilhá-lo e criticá-lo sem perceber toda a dor que estará causando, muito menos as consequências disso na vida da criança. Isso é muito importante. Nesse capítulo ele deixa isso bem claro, que a consciência é de fato o que você está fazendo, você saber o que você está fazendo. E ele tem aqui a segunda etapa, a autorresponsabilidade. Ele faz 3 perguntas aqui para que você entenda de fato o que é a autorresponsabilidade. A primeira pergunta é: quem está no comando do barco da sua vida? E esse trecho é importante porque ele cita que tem pessoas que vão falar que quem está no controle da minha vida é Deus. Só que, em contrapartida, Deus te deu o livre-arbítrio. Então, tem pessoas que ficam brincando, jogando. Não, a peteca agora está com Deus. Aí Deus fala, não, mas eu te dei o livre-arbítrio, toma a peteca para você. De fato, a responsabilidade é nossa. O livre-arbítrio é nosso. E no texto, Paulo Vieira chega a dizer que nós temos o livre-arbítrio desde a criação, só que nós não temos usado da forma correta. As pessoas não têm usado da forma certa esse livre-arbítrio. A segunda pergunta que ele faz aqui é: por ação ou por omissão, para onde está conduzindo a sua vida? Ou seja, você é o timoneiro do barco, você que está comandando para onde a sua vida está indo. E para onde ela está indo? Isso por omissão ou você sabe mesmo para onde você está indo? E a terceira pergunta que ele faz nesse capítulo é: o quanto você de fato está preparado para conduzir o barco da sua vida? Essas 3 perguntas que ele faz traz a cabo aqui a autorresponsabilidade. E de fato, em todo o livro, né, o Paulo Vieira ele questiona com perguntas estratégicas, de forma que a pessoa, ao pensar para responder, ela acaba criando nela esse artifício que ele quer criar nas pessoas, seja a autorresponsabilidade, seja a empatia, seja a consciência. Ele consegue, de fato, fazer perguntas que geram nas pessoas aquele sentimento, aquele desejo que ele quer. E a quarta etapa seria ferramentas poderosas de progresso. E aqui ele cita um pouquinho sobre o trabalho dele, que é a Febracis, que é de fato uma ferramenta que ele usa, uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas. Ele coloca aqui que algumas armadilhas que pode de fato atrapalhar as pessoas a alcançarem os objetivos dela. E a primeira armadilha aqui é a arrogância e a prepotência. Tem a vaidade, os atalhos, e tem também a quarta armadilha que ele coloca aqui, é a zona de conforto.
Eu estou passando bem rápido por esses resumos para a gente não estender muito, mas ele explica um pouquinho de que cada armadilha ela pode fazer com a pessoa. E essas 4 armadilhas aqui a gente consegue ver para todos os lados. Ele cita também no livro uma frase que eu anotei para dizer. Ao longo da minha carreira como coach, percebi que todos nós estamos presos e há pelo menos uma dessas 4 armadilhas em algum aspecto das nossas vidas. Para nos libertarmos delas, o primeiro passo é reconhecê-las e ele coloca um exercício. Eu realmente fiz esse exercício porque eu queria entender em que ponto da minha vida eu estava caindo em uma dessas armadilhas. E o fato de você se exercitar é, faz com que a experiência de ler o livro se transforme completamente. 4º capítulo, autorresponsabilidade. Ele faz aqui outras 3 perguntas, sem dúvida nenhuma, muito estratégica. Ele diz: quem está no comando. Perdão, acho que aqui eu coloquei errado. Aqui, o 5º capítulo. Ele fala sobre usando as metáforas. Cara, esse capítulo aqui é surreal. Para quem me conhece, eu gosto muito de contar histórias para explicar. E ele conta aqui a história de um trabalhador. Ele é chamado pelos amigos dele de Zé Alegria. Não é citado o nome dele, mas é citado o nome do fazendeiro, o seu José. O seu José era um fazendeiro e ele tinha na fazenda dele algumas casas para receber os trabalhadores, como se fosse um alojamento para quem fosse trabalhar ali naquela temporada. E ele dava casas para as pessoas morarem enquanto estivessem trabalhando. E ele percebeu que esse Zé Alegria, ele cuidou muito bem da casa que foi lhe dada e as outras pessoas questionavam ele, falava para ele, mas cara, por que você é tão feliz, mesmo ganhando tão pouco? E num certo trecho do texto, o Paulo Vieira ilustra dizendo que a resposta dele foi a seguinte: olha, eu escolhi trabalhar aqui. Ninguém me obrigou. Eu não estou aqui sendo ameaçado ou de fato. Então, se eu estou aqui, eu não posso reclamar. Eu tenho que estar feliz. O seu José, que era o dono da fazenda, olhando isso, vendo que ele cuidou bem da fazenda, que ele era um cara alegre, feliz, trabalhava bem, acabou promovendo ele. E os amigos que antes tinham essa curiosidade de saber o que ele fazia, agora começaram a mostrar um outro lado, dizendo para ele, cara, tu é puxa-saco, tu fez lá um café pro chefe, agora já está aí andando com ele para cima e para baixo. E isso não só acontece nos dias de hoje, mas ilustra muito bem que nós precisamos ter um pouquinho dessa sensibilidade que tinha aí o Zé Alegria, de entender que se eu estou onde eu estou, é porque eu quero. As decisões e as escolhas que eu fiz me fez chegar até aqui. Então, é como se ele realmente já tivesse ali o domínio da autorresponsabilidade. Esse é o fechamento aí do capítulo 5. Jennifer tá por aí? Vou falar, é absurdamente assim, interessante o conhecimento, quanto que ele abre a nossa mente para coisas que são tão rotineiras, mas são tão pouco perceptíveis durante a nossa vida. Tem uma situação aí que eu observei, às vezes você quer ir para uma direção, mas você não presta atenção aonde você está, que é o principal. E na vida de hoje, nossos objetivos, isso é surreal, né? Para você querer ir para algum lugar, você tem que primeiro saber onde você está. Realmente, esse conhecimento aí é absurdo que você está falando. O 5º. Foi até o 5º? Então deixa eu pegar aqui. E o Diego complementou. Do
usando as metáforas, né? Isso. Eu contei, no caso, a parte que eu separei foi a do Zé Alegria. Ah, sim. E no 5º capítulo também, o que mais me chama atenção nele, que são as usando as metáforas para mudar a si mesmo, né? É muito o que a gente utiliza, o famoso e se. Ah, se eu tivesse isso, eu com certeza teria aquilo. Se eu tivesse assado, eu com certeza teria cozido, né? E aí ele conta dois casos, o caso de um professor que sempre colocava a culpa das suas aulas não serem, não estar estimulado como um profissional, não serem atrativas por conta da falta de atenção dos alunos, que eles não sabiam. E aí o Paulo Vieira, numa das sessões, perguntou: você já perguntou o que eles acham da sua aula? E aí fica a dica disso. Feedback é muito importante, você saber se o pessoal está gostando. Quando a gente pergunta no grupo se vocês estão gostando da forma como a gente está fazendo, é porque a gente quer tornar a experiência melhor possível. Então, isso faz toda a diferença. E também, um outro caso que ele conta é o caso do vendedor de carros, que colocava que é um vendedor de carros muito antigo, né, da concessionária, que ele já não estava vendendo muito bem, e aí estava colocando a culpa que agora as metas estavam muito altas, porque tem que fazer o marketing, remarketing, isso, muitos concorrentes, e aí ele chega e faz também a pergunta para o vendedor, mas se você fizesse, né, como os seus outros colegas, se você tem tanta experiência, por que você não vende tanto quanto uma pessoa nova que tem menos experiência? Né? E desse e se, ele tira 2 insights que eu chamei a atenção da última vez também que eu tive a oportunidade de reforçar, que ele chama que é um pressuposto que reforça a possibilidade de mudança. Então, toda vez que tiver frente a algum medo, algum enfrentamento que vai ser bem pesado, sempre pense que a gente sempre tem os recursos que necessitamos para prosperarmos e sermos felizes. E se alguém já fez, você também pode. Então, fica a base para poder realizar a mudança. No capítulo 6, ele fala sobre as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade, né? Vou falar, assim, o que é cada uma, porque elas são basicamente... Você consegue entender já pela própria definição. A primeira é, se é para criticar, se cale. Então, não procure fazer crítica. Se você vai pensar em uma forma na hora de falar e vai soar como crítica, prefiro o silêncio. A segunda, se é para reclamar, dê sugestão. Para de reclamar das coisas, dá a sugestão para o problema. Terceiro, se é para buscar culpados, busque solução. Então, para de ficar também buscando quem é o culpado, começa a focar na solução. 4, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Essa mudança de postura te traz também um foco na busca da solução. 5, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Nesse, ele traz uma forma de instalar uma nova crença com relação ao erro. Não pensar que o erro tem essa conotação negativa. Pense no erro como sendo um resultado de uma ação. O erro vai ser sempre o resultado. Então, você não tem erros, você tem resultados. Seu resultado pode ser bom ou seu resultado pode ser ruim. O 6º, se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Uma pessoa que tem atitude autorresponsável, ela está sempre julgando atitudes, ela não julga a pessoa pelo que ela é. No capítulo 7, ele reforça que a gente tem que sempre fazer as coisas com uma disciplina e esforço racional, que assim a gente vai criar um hábito capaz de mudar. E uma forma que ele coloca para poder fazer isso seria imprimindo essas 6 leis e colocar em lugares visíveis, para que a gente pudesse ler todos os dias, para poder fixar isso na mente, para a gente poder praticar no nosso dia a dia, né? E ele também fala um pouco sobre... Ele tem uma frase do Napoleão Hill que eu até li da última vez, né? Que ele fala: nunca lhe deram oportunidade,
mas você já pensou em criá-las por si próprio? Que a gente muitas vezes fica naquele si do 5º capítulo, se questionando por que não tem algumas oportunidades, colocando muitas vezes a culpa nas outras pessoas. Ah, porque a minha vida está assim por conta do meu pai ou da minha mãe. Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque o meu trabalho não paga bem. É sempre culpa do outro, a gente não assume culpa para a gente, muitas vezes sempre dando a desculpa da não oportunidade. Mas será que a gente nunca pensou em criá-las por nós próprios? No capítulo 8, ele fala sobre se eu tivesse a oportunidade, que aí ele reforça esse conceito da gente conseguir identificar a oportunidade naquela situação, né? Aí ele dá o caso da professora de educação física, que falava que não tinha oportunidades, não prosperava, e aí ele faz ela se perguntar, por que as pessoas ao seu redor surgiram oportunidades para elas e elas não? E aí foi quando ele chega até a uma frase e que ele fala também muito ao longo do livro de forma sutil, eu não sei se muitas pessoas observam, né? Que ele sempre coloca que a gente primeiro precisa pensar, sentir, que aí vai levar a gente à ação. Então, quando a gente pensa e a gente sente, por isso, até uma das etapas é uma visão positiva de futuro, porque a gente consegue fazer essa visualização mais assertiva, né, mais concreta, a gente consegue agir a nosso favor. E aí, quando a gente consegue focar na solução, a oportunidade vai estar ali. Então, muitas vezes, uma coisa que não é vista como uma oportunidade, quando a gente começa a sentir e pensar em cima do que a gente quer, em cima do que a gente está criando, está trazendo para a gente a responsabilidade, a gente vai ver ali uma oportunidade, né? E a oportunidade a gente cria. E ele sempre reforça, uma coisa que ele reforça ao longo do livro muito bem, a gente colhe o que a gente planta. Então, se a gente acabou deixando passar na hora de visualizar alguma coisa, a gente acabou não plantando aquilo ali, então não tem como a gente escolher lá na frente, né? E ele também fala uma coisa aqui muito importante que eu notei. É sempre bom a gente estar presente para o que a gente pensa e para o que a gente sente, que vai levar a gente à ação, incluindo palavras. Então, quando a gente for proferir certas palavras, essas palavras elas também advêm de pensamentos e sentimentos. E a gente joga, a palavra também é energia. Então, a gente também precisa ficar de olho nela para a gente não saber se o que a gente está colhendo não foi fruto, às vezes, de uma palavra proferida, né, numa hora de raiva ou outras coisas desse gênero, né? Aí, no capítulo 9, que é a nossa pauta de hoje, né? Mudando minha existência sem mudar as pessoas, né? Ele reforça que as pessoas que são prósperas, se elas são autorresponsáveis, elas já sabem que não vai dar fruto, que não é você bater literalmente, dar murro em ponta de faca, você tentar mudar o outro. Porque até em longo prazo, quando você tenta fazer isso, você está forçando o outro. E a gente estava até conversando isso antes de começar o bate-papo de hoje, que cada um existe seu tempo de abertura da sua cabeça, né? Para esses novos conceitos, para você conseguir se inteirar nesse mundo. Então, cada um tem seu tempo, a gente tem que respeitar. E a gente, quando começa a falar e a gente vê que a pessoa já começa a colocar 1,5 milhão de empecilhos, está na hora de a gente se afastar, porque a gente não vai conseguir mudar aquela pessoa. E também tem uma outra verdade, assim, bem nua e crua, que a gente só vai ser capaz de mudar o outro se a gente conseguir se mudar. Porque se você não consegue mudar a si mesmo, como que você vai conseguir mudar outras pessoas? Não tem como você fazer isso. Então, quando você consegue se mudar, você consegue até enviar aquela informação para aquelas outras pessoas ao seu redor e você vira uma pessoa de destaque, né? É como eu falo às vezes, o exemplo arrasta. E aí você começa a contaminar de forma positiva as outras pessoas, elas vão querer automaticamente se adequar também àquela mesma realidade. Aqui hoje, antes do clube, o clube eu me coloquei em ação,
Mas a ideia do clube é fazer vocês estarem aqui também, mesmo que não seja ativamente, pelo menos vocês vão estar começando a entrar nessa roda de começar a entrar no livro, e daqui a pouco vocês se tornam mais ativos e mais ativos, então você começa a entrar no que a gente chama na engrenagem, né? Então, daqui a pouco vocês vão estar fazendo, mas vocês pelo menos já estão se modificando. Isso vale muito a pena. Daqui a pouco, quando vocês vão ver, vocês vão estar inspirando outras pessoas perto de vocês, que vocês nem sabiam como inspiravam, né? Um exemplo básico foi a gente ter divulgado isso em nossas redes sociais, onde a gente tem basicamente amigos. Eu tenho muitos amigos em comum com o Rangel, tem uns que gostaram da ideia, estão aqui hoje, né? Ele também fala uma coisa bem legal, que acho que é um problema assim, básico do brasileiro, né? Ele gosta muito de colocar a culpabilidade no outro e sempre fala que todo político é corrupto, que nenhum político presta. Só que a nossa realidade política, ela é um reflexo do nosso coletivo. Aí ele conta a história de uma vendedora sobre que ela vê uma pessoa que acaba deixando uma caneta Montblanc cair, ela vê, a pessoa vai embora, ela pega a Montblanc e faz um comentário do tipo, peguei a caneta do carinha endinheirado, peguei a caneta do velho, não sei o quê, como se não fosse nada. Então, assim, pequenas atitudes que você tem que já vão de encontro a princípios éticos não são diferentes com relação às pessoas que fazem roubos maiores. Um roubo menor, ele não desqualifica porque o outro roubou mais. E isso começa o quê? Quando a gente normaliza esse tipo de comportamento, você vê alguém perder, você vê a situação e você não identifica, isso vai começando a se refletir, né, em uma escala maior, e quando você vê essas pessoas que hoje, muitas estão no poder, que praticam corrupção, é porque elas têm a oportunidade de pegar mais. Mas será que lá atrás, quando elas tinham a oportunidade de pegar menos, elas não começaram com menos? E aí a gente precisa modificar esse nosso comportamento, e a gente precisa modificar agora, porque quando a gente começa a pensar diferente, a gente sente diferente, a gente age diferente. E assim a gente vai conseguir promover uma sociedade diferente, só com a modificação do pensamento. E essa é a minha mensagem até o capítulo 9. Essa parte é legal que ele fala que não existe distinção entre a pessoa que não devolve o troco que veio a mais para um político corrupto, sabe? A diferença é só até onde a mão alcança. Exato. Esse livro é muito bom. Poxa, eu aprendi muito com ele. Eu não tinha lido ainda. Mas aí, para acompanhar a galera, eu acabei lendo mais de 3 vezes. Enquanto eu estava no trabalho, eu ficava ouvindo podcast. Eu tive várias reflexões sobre o Sísifo. Cara, Sísifo, ele era um rei. Beleza. Só que a galera é muito superficial, sabe? Pega só a história dele, que ele enganou a morte 2 vezes e depois foi condenado a ficar empurrando uma pedra a ladeira acima. Só que isso é só a base. Eu fiquei pensando que o Sísifo, ele era um rei. Ele era rei num reino onde não tinha água, ou seja, era um deserto. E eu penso, se o cara era um rei, obviamente, para chegar ao reinado, ele teve que lutar guerras, ele teve que, sabe, ele sofreu na vida. Não foi uma vida fácil de rei. Tanto que ele podia ter mandado outra pessoa procurar água, mas quem estava procurando água? O miserável. Às vezes a gente se compara com um coitadinho, com alguém que está de alguma forma sendo prejudicado, mas se a gente fosse comparar com o Sísifo, dentre todas as dificuldades que ele teve, ele sempre correu atrás de um resultado positivo. Tanto que o reino dele não tinha água, ele foi procurar água. Aí calhou dele ter visto os Zeus raptando a filha do cara que criava as nascentes. Olha que sorte. É sorte, será? Ou ele estava no lugar certo na hora certa, sabe? Aí depois ele vai ter com a morte e ele de novo aproveita outra oportunidade
E a vida dele inteira foi assim. E as pessoas, quando ouvem a história dele, meio que se prende só a essa parte básica. Mas eu consegui, de fato, entender mais do que só o básico dessa história dele, que é incrível. Mas eu acho que o foco do livro é focar nos atalhos que ele foi buscar para poder resolver o problema. E quando ele foi buscar atalhos, e ele acabou fazendo uma coisa que, assim, também é complicada, é quando você quer fazer negociação. E antigamente a negociação com Deus, né? Primeiro que negociar com homem já é complicado. Negociar com Deus, então, e é na base da ameaça. Ó, se você me der isso, eu não vou fazer aquilo e tudo mais. Então, isso também mostra que eu acho que trazendo para a nossa realidade brasileira, tinha que ser apresentado assim para a gente poder se conectar com esse jeitinho, né? Que a gente muitas vezes, para poder se dar bem, né? Para a gente poder ter acesso a algumas coisas e tudo mais, a gente vai por uns caminhos que você sabe que não é o melhor. Existem caminhos que são mais, né? São assim, mais tranquilos. Liberdade é caminho, né? Não seria atalho. E de fato ele ilustra que toda vez que ele pegou um atalho, ele se deu mal no final. Exatamente. Tipo, uma mentira para cobrir outra mentira, para cobrir outra mentira. Principalmente isso, uma mentira para cobrir outra mentira, né? Que como ele começou a mentir, teve uma hora que não dava mais, né? Para poder. Não se sustenta. Até outro dia eu estava comentando isso com minha mãe. Eu falei assim, mãe, a gente vai. Tem uma hora que a mentira você não sustenta mais, porque se você não souber o enredo que você começou, cara, realmente você vai se dar mal, né? Eu vi uma tirinha no Facebook esses dias, sabe aquelas ilustrações que o pessoal coloca dos ditados popular? É Uhum. vários desenhos. Aí tinha uma mulher que ela tinha o corpo normal e a perna curtinha. Era mentira. Ah, Mentira com perna curta. outra coisa também que achei legal é tanto na mensagem final quanto no exercício, né? A mensagem final ela tem três coisas que eu destaquei aqui, que é o confrontando a si mesmo e aos outros com a verdade, né? Ele fala sobre o Paulo Vieira, ele é muito cristão, né? Na verdade, ele eu acho que ele é tipo da Batista, não sei. Aí, mas eu quero dizer que ele segue a filosofia de Jesus. Então, ele fala que Jesus é o mestre dos mestres, né? Principalmente na arte de servir, né? Que uma pessoa autorresponsável também sabe o valor de você servir. Primeiro, quando você for confrontar alguém, você tenha cuidado e discernimento. Não é para ser feito assim só porque você se sente autorresponsável, só porque a gente tem esse conhecimento hoje, mas não é para a gente ir tacando no peito dos outros, saindo confrontando, né? E antes de você confrontar uma outra pessoa, seja perito em confrontar a si mesmo com a verdade. Então, antes de você, às vezes, exigir aquela verdade da pessoa, será que você já se confrontou e já viu como você se sente quando você se confrontou com isso, antes de você chegar e expor a pessoa a esse tipo de situação, né? E na hora de você, principalmente quando ouvir alguém falando sobre alguma situação que aconteceu com ela, que vier aquela vontade de julgar, quando você fala assim, nossa, a pessoa fala uma coisa que você fala assim, gente, tá na cara que aquilo ali não era para ser assim. A gente tem que sempre ter humildade e empatia para lembrar que a pessoa, ela fez aquilo ali dentro do que ela podia, da melhor forma que ela sabia. Então a gente não pode ser duro com a outra pessoa, assim como a gente não pode ser duro conosco. Quando a gente se sente, caraca, você fala assim, gente, não acredito que aconteceu, não acredito que eu fiz isso. A gente não pode ser tão duro com a gente, porque a gente fez o melhor que a gente podia, né? E o exercício que ele propõe no final é o exercício que nós fazemos aqui do clube. Eu e o Rangel, a gente assinou embaixo. Toda terça-feira, agora eu tenho parado minha vida às 18 horas para estar aqui.
que é um compromisso. Ele fala sobre assinar um termo de compromisso, onde a gente descreve a vida que a gente quer, ler esse termo de compromisso, a gente datar e assinar, lê-lo durante 30 dias, todo dia de manhã. Acho que é legal fazer um exercício que você acaba fazendo um comprometimento com a vida que você quer, então você vai se tornar mais autorresponsável sobre aquilo ali que você escreveu. Então, aquilo ali que você escreveu é aquilo ali que você vai sentir, é aquilo ali que você vai ter que tornar real, né, dar vida. E compromisso, principalmente em rede social, cara, é fantástico. Vale super a pena. Tem uma situação que eu identifiquei, não só no Paulo Vieira, mas em outras pessoas, que é encarar a morte. De fato, ele quando sofreu aquele acidente com as duas amigas, um poste caiu no meio dos dois do carro e partiu o carro no meio. E ele se viu ali correndo um risco de morrer, porque estava vazando combustível e a faísca do poste, e ele pensou, agora é meu fim. Pessoas que têm algo parecido com isso, elas tendem a criar uma autorresponsabilidade de dizer assim, cara, eu não posso voltar para aquilo que eu era, ou para quem eu era no passado, ou fazer o que eu fazia, ou, sabe, é como se fosse um ponto de decisão na vida da pessoa. Eu, quando vim para Portugal, eu fiquei aqui, eu estou aqui já há quase 6 meses, 5 meses e pouquinho. Mas com 3 meses aqui, eu decidi que eu não queria ser mais quem eu era. Seja como a minha psicologia, a minha forma como eu fui criado, a forma como eu fui educado financeiramente. Eu não queria mais ser esse tipo de pessoa. Então eu falei, cara, onde eu tô? O que, que eu tenho que fazer? Para onde eu quero ir? E isso tudo foi me levando a tomar as decisões que eu tomei até agora. E estar em um clube do livro, estudar, me aperfeiçoar, seja de forma interpessoal ou pessoal, eu sei que isso é para o meu crescimento. Então eu me deparei com esse ponto de eu disse assim, cara, se isso aqui não der certo, eu vou ter que voltar para onde eu estava e ser quem eu era, e eu não quero isso. Isso é fora de cogitação. É daqui para frente, sabe? Acho que isso dá um estalo da pessoa. A pessoa olha para ela e entende que aonde ela está agora não é legal, não tá bom, e agora ela tem que olhar para frente. E quando ela olha para trás, como é que ele chama? Tem um filósofo O, brasileiro, o ele Flávio Augusto. sim, O Flávio Augusto chama esses momentos em que você toma uma decisão, momentos decisivos da vida, de ponto de inflexão, né? É aquele sim, ponto que você, dali é para frente, não tem como voltar atrás. já era. Eu esqueci o nome dele, ele é famoso, mas ele fala que você está dirigindo um carro. E quando você olha para trás, você não vira o pescoço, você olha pelo retrovisor. E o retrovisor, ele é menor do que o para-brisa, porque olhar para trás é só uma referência, você não está indo para trás, sabe? Você está indo para frente. Então, quando a gente olha para trás para ver quem a gente era, as decisões que a gente tomava, é só para ter ciência de que as decisões que a gente tomou já não cabe mais a gente, agora é outras decisões. E isso muda o jogo. Totalmente. Mais alguma consideração a fazer, Rangel? Fechou, é isso. Ah, pensei que você não fez a perguntinha que você ia fazer. Estava combinado. Eu acho que eu Ali. esqueci qual era a pergunta. Ai, meu Deus, peraí. Era o. Deixa eu falar. A pergunta ficou bonita. A própria experiência. Sobre a experiência. Ah, sim. Quer passar para ali, né? Depois eu faço? Então, faça a pergunta decentemente, porque nem ela deve ter entendido. Eu entendi. Ó, eu achei que a Aline queria fazer alguma consideração. Não, Aline? É, E
E aí, a sua experiência depois de ler esse livro 3 vezes em 3 Eu quero semanas? falar, mas depois, quando não estiver gravando, eu vou falar, fazer uma proposta indecente para Jennifer. Ai, meu Deus. Eita lasqueira. A pergunta era sobre a experiência de cada um que leu o livro, que Eu posso fazer essa pergunta diferente para você? Eu queria saber o seguinte: você leu 3 vezes nessas 3 semanas. Sim. O que você teve algum insight, assim, 3 estalos diferentes nessas 3 semanas? Alguma coisa? O que foi modificando assim ao longo que você possa conversar aí com a gente? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu li esse livro pela segunda vez, né? Eu li lá atrás, 2020 e agora, e eu tive esse tipo de mudança. Mas aí, em 3 semanas, é possível ter 3 estalos ou insights diferentes? Conte-nos. Sim. Disserte em 30 linhas. Olha, eu vou resumir de uma forma ilustrativa. Imagina que você está fazendo um desenho naquela folha que ela é um pouquinho transparente, que você coloca em cima assim e faz o primeiro desenho. Se você pegar esse primeiro desenho e colocar em cima de outro e continuar desenhando, no final você vai ter um desenho só, com base em outras experiências. E nessa semana que a gente leu, uma coisa que ficou muito forte em mim foi que as experiências que eu tive na vida foi muito particular, foi pessoal, foi minha. Eu tomo decisões mediante alguma situação com outras pessoas que as pessoas no início pensam, cara, como que você pensou nisso? Só que já vem da minha criação, das experiências que eu tive. E lendo esse livro eu percebi que se eu tiver que ser duro, se eu tiver que é, debater, se eu tiver que discutir, se eu tiver que de fato puxar a orelha de alguém, eu tenho que fazer isso em mim. Porque as experiências que eu tive me dá base para isso. Vou dar um exemplo. Meu irmão, ele começou a trabalhar num restaurante. Só que antes dele começar a trabalhar nesse restaurante, eu conversei com ele sobre o que ele poderia fazer para ganhar dinheiro. E visto que o mercado de trabalho tem tendido mais para o lado digital, eu falei para ele, cara, você já tem um computador, você já tem uma câmera profissional, começa a gravar vídeo e fazendo receitas que você já sabe e das que você conhece. Vai chegar um momento que o público vai te acompanhar e quando você for vender um curso ou vender uma receita, você vai ter para quem vender. Só que isso é minha experiência, sabe? Eu, por tudo que já vivi, eu entendi e vi esse caminho. Mas ele não viveu as experiências que eu vivi, ele não vê com os olhos que eu estou vendo. E ele tomou outra decisão. Isso foi no decorrer da leitura. E eu acabei percebendo que se eu fosse duro com ele, se eu fosse ríspido, como eu tenho sido comigo, talvez eu teria perdido um irmão. Sabe aquela briga de família que, não quero mais olhar na cara, não falou isso. Eu pensei comigo mesmo, cara, Tô se eu quase tiver, entrando em você aqui. eu falei, se eu tiver que chamar atenção que, cara, tá fazendo merda, presta atenção, é em mim, é comigo. Por exemplo, lá no trabalho semana passada, teve uma discussão lá entre duas pessoas. E eu tive a oportunidade de entrar no meio e separar, ou de ficar olhando para a cara dos dois e até que eu escolhi ficar olhando para a cara dos dois. E sabe quando tem duas briguinhas de criança e as crianças olham para você para ver o que você vai falar? Eles estavam lá discutindo, quando olharam para mim, eu falei, não acredito que vocês dois, homens barbados, estão brigando por causa de uma ferramenta. Aí virei as costas. Quando eu virei as costas, acabou a briga. E depois eu fiquei refletindo, se eu não tivesse autorresponsabilidade, talvez eu teria entrado no meio da briga, empurrado um, empurrado o outro e as coisas ficariam pior, sabe? Mas o resumo do que eu peguei, do que eu absorvi nesse um mês lendo esse livro, foi que de verdade, se eu tiver que corrigir, chamar atenção, igual o Paulo Vieira fala, sabe? O Paulo Vieira falou que no livro, o cara lá, o professor, ou outro exemplo que é mais fácil de entender, o vendedor de carro.
ele olha pro cara e fala assim, cara, então tá vendo aí, você é o cara mais experiente, você conhece tudo, e, cara, cadê as suas vendas? Por que você não vende tanto quanto o cara que, sabe? Esse tipo de questionamento, eu entendi que eu tenho que fazer para mim, não para outra pessoa, porque as outras pessoas não tiveram as mesmas experiências que eu. Isso ficou muito claro para mim nessas três leituras que eu fiz. Cara, bacana. Quando eu fiz a leitura lá no final de 2019 para 2020, me deparei com esse conceito de autorresponsabilidade e falei assim, caraca, é muita responsabilidade a gente entender que a gente é responsável pela gente. Por mais que isso parece ser já é normal, mas a gente aterrissar essa informação de tipo, cara, você é responsável por você. Você tá entendendo? Esse tipo, nunca parei para pensar nisso. E aí você pega e você ganha assim um peso, né? Na época eu senti como um peso, mas eu entendi. E isso melhorou e muito o meu relacionamento com familiares, melhorou o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, com o meu padrasto, né? Porque eu comecei a ver comecei a fazer esse olhar, como você falou, como você começou a se voltar para você, eu comecei a me voltar para mim, comecei a falar assim, vou me moldar. Eu era uma pessoa que tentava mudar muitas pessoas, me questionava muitas vezes, poxa, eu penso assim, como que a pessoa não pensa assim? Mas eu não tinha esse insight de as experiências da pessoa são as da pessoa, as minhas experiências são as minhas experiências, né? E isso melhorou bastante alguns aspectos da minha vida. E aí agora eu quis voltar porque tem coisas que eu acabei desviando no meio do caminho. E agora, na minha retomada para o mercado de trabalho, como eu quero entrar numa outra coisa, né? Voltei a tipo assim, agora eu entrei numa fase da minha vida que eu preciso acreditar mais e ler, fazer essa leitura me reforçou, sabe? Essa coisa de que se eu acreditar mais, fazer uma entrega que não é comum minha, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo milimetricamente organizado, racionalmente, sabendo as extensões. E para eu poder expandir, eu posso até imaginar. E eu tenho que imaginar, mas se eu souber, eu vou ficar só ali. E quando isso aconteceu, quando eu tive essa grandeza, e com o livro, isso agora ficou mais claro, que eu tenho que acreditar que o que eu estou plantando, no tempo certo, eu vou colher, eu preciso acreditar, mesmo que durante o plantio eu não veja, mas eu tenho que acreditar mais em mim, nessa coisa. E isso reforçou bastante agora dessa leitura para mim. Isso é muito importante, tá doido? A responsabilidade de conduzir o seu barco, sua embarcação, navio. Eu lembro de uma história que eu vi, não lembro qual foi o navio que naufragou por irresponsabilidade do capitão. Parece que ele estava passando por uma orla e ele não devia ter passado por ali, ele só passou porque a mulher que ele amava ia estar por ali e ele queria passar com um navio de toneladas por ali só para ver ela. E ele naufragou o navio. Porque se você tem a sua vida como prioridade, porque infelizmente tem pessoas que não têm a própria vida como prioridade. Eu mesmo era uma dessas. Eu às vezes me prejudicava para ver outra pessoa bem, sabe? Por exemplo, se eu tivesse ido viajar com a minha família e tivesse que dormir no sofá, eu era o primeiro a querer dormir no sofá para que outra pessoa dormisse na minha cama, sabe? E isso de fato acabava me prejudicando, porque aí eu não dormia direito, podia até ser bonito. Ah, ele é solidário, mas isso é só um exemplo de coisas que eu fazia para ajudar outra pessoa e me prejudicar no processo. E com o tempo eu aprendi que não é assim.
Tem um livro que eu estava lendo, chama, acho que Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala que tem lá o ganha-ganha, o perde-perde, o ganha-perde, e ele explica que dentro desses grupos de pessoas, tem as pessoas que elas ajudam, mas elas também ganham, tem as pessoas que ajudam e não ganham nada, tem as pessoas que, tipo, não vou te ajudar porque isso não vai me ajudar também, sabe? As duas perdem. É muito doido. Mas, cara, a leitura desse livro valeu a pena todas as vezes que eu li. Ah, que bom. E com isso a gente fecha o círculo do poder da autorresponsabilidade. Obrigada aí por ter participado comigo nesse projeto doido. Angel, Aline, por acompanhar aí, sempre ouvindo a gente. Estilo podcast, Com livro certeza. comentado. E a gente já decidiu, né, Rangel, que a próxima leitura vai ser O Milagre da Manhã, que a gente já vai começar na próxima semana. A gente já montou também o calendáriozinho de como vai ser a divisão por capítulos por semana. Esse a gente vai ver durante o mês de setembro todo, toda terça-feira, nesse mesmo bate-canal. E fiquem à vontade para poder escolher, ler um capítulo com a gente, né? Lê, escolhe um, faz a leitura dele, explica como você entendeu e vem aqui para a gente poder dar aquela conferida, dar aquela nosso depoimento sobre o livro. Isso ajuda muito, porque a gente lê e entende uma coisa com base nas experiências de vida que a gente tem, mas quando outra pessoa comenta, abre um leque de uma luz, é um negócio que não dá para explicar. Eu espero que quem está aí nos ouvindo, ou se calhar assistindo, tenha tido um pouquinho dessa luz, sabe? Caraca, eu não tinha pensado desse jeito. Ou, pô, isso aí que a Jennifer falou me ajudou. E o intuito de gravarmos e de editarmos e de postarmos é exatamente esse. Não deixe de ler, não deixe de ouvir. Se não teve tempo para ler, ouve isso aqui, ouve o nosso comentário, que vale super a pena. Que quando tiver oportunidade, você vai pegar e vai ler, vai fazer os exercícios para poder saber, porque esse livro do Poder da Autoresponsabilidade, ele tem vários exercícios, né? Tem partes ali no Milagre da Manhã que eu estava vendo que a gente também vai conseguir colocar em ação. Então, é para a gente entrar em ação, a ideia é essa. E se a sua ação hoje, inicial, for ouvir a gente, já está bom, porque você já está bem diante daquelas pessoas que nem botaram para poder ouvir. Minha sugestão, vai fazer qualquer atividade de casa, bota isso aqui para ouvir, que hoje em dia eu tô assim. Tá certo. Tem um spoiler no meio do livro, do Milagre da Manhã. Ele pega e faz uma receita de um alimento que você precisa ingerir na parte da manhã, que ajuda na digestão, te dá um up naquele período do dia. E quando eu chegar nessa parte aí, eu vou pegar a receitinha e vou praticar. Vamos juntos nessa. Tá bom? Fechou. Deixa eu tirar aqui da gravação.